Bom, nesse vídeo agora eu vou mostrar um pouquinho a navegação na ferramenta que é o IFS. No vídeo anterior a gente deu uma olhadinha uma navegada no Citrix, por cima do LCS, alguns links que tem disponível lá no IPE. Agora, de fato, a gente vai olhar alguns conceitos básicos, uma navegação básica para a gente ter uma noção do que a gente vai desenvolver, o que a gente vai fazer, o que tem de customização que pode ser feitas. Legal. Então, eu vou usar o mesmo Citrix que a gente estava usando no vídeo anterior. Eu abri, vou até compartilhar aqui. Eu entrei no citrixifs.com e eu estou entrando no IFS 10. Como eu não vou desenvolver nada, eu entrei no 10 porque no 10 a gente consegue abrir, igual eu tinha comentado, a gente consegue abrir a aplicação dos ambientes anteriores, desculpa, das versões anteriores. E aqui na 10 eu consigo abrir o IFS da 10, o IFS da 9 e o IFS da 8. Como é tudo aberto pelo link, eu acho que todos dariam, mas eu vou abrir a 10 por desencargo mesmo, para a gente não correr nenhum risco aqui. Eu poderia abrir aqui também pelo meu navegador e mostrar para vocês a funcionalidade do IFS, mas aqui eu ia expor algumas informações dos clientes que eu acho que não é legal para o nosso registro. Então, por isso eu vou usar o Citrix, porque no Citrix são dados meramente ilustrativos, onde a gente consegue deixar registrado bacana. Legal. Eu vou começar mostrando primeiro a navegação no IFS 8. Eu vou mostrar só por cima, abrindo para a gente dar uma olhadinha na cara dele. Vou abrir o 9 e vou abrir a 10. Na 10, sim, a gente vai dar uma explorada. Vocês vão notar porque na 10, na 9 e na 8, o conceito de dar novo em tela, fazer alteração em tela, remoção, como identificar a view, como identificar o nome da tela. Algumas coisas são muito similares entre as três versões, então não há o porquê eu falar a mesma coisa em três versões distintas. Legal. Como a gente viu no vídeo anterior, eu abri o IPE nesse cara, abri ele, escolhi o meu cliente da 8, nosso caso é a Sotubo, e aqui na sua direita, em Project Shortcuts, a gente tem dois links. Esse, como eu citei, é o Auto Builder, que é para fazer coisa de desenvolvimento, que não entra nesse vídeo agora, nada sobre ele. Temos esse primeiro Application Access Point, que ele mostra o link só para você conseguir acessar o ambiente. Tem algumas outras coisas aqui de B2B, B2C, B2E, que a gente vai ver talvez em uma aula futura. Mas o nosso foco aqui agora é falar do Enterprise Explorer, que é esse carinha aqui. Para acessar o 8 é isso. Abrir. Aqui ele já está pedindo usuário e senha. Eu vou cancelar e vou clicar nesse segundo link aqui, para vocês verem que ele já faz a mesma coisa como se eu tivesse aberto o primeiro e clicado nesse carinha aqui. Ó. Vendo que ele já abre e já pede para abrir direto. É meio que os dois links é a mesma coisa, um só dá um acesso mais rápido. Usuário e senha. No Citrix, normalmente, 99% dos casos, a senha é o owner, no nosso caso aqui, ó, IFS Iaco, e a senha é um dev no final, sempre minúsculo. IFS Iaco, underline dev. Se a gente fosse na AKR, talvez seria AKR, IFS AKR, IFS AKR dev seria a senha. Por que eu estou dizendo? Porque nem sempre a senha aparece aqui. Como eu citei anteriormente, só quem tem alguns acessos especiais e tem uma visualização mais completa. Como a gente é parceiro, a gente tem algumas limitações, salvo alguns clientes que a gente pede permissão completa, que é o caso da Assotubo aqui. Legal. Então, Ivani, IFS, pode falar, a cara. build também muda, né? Se eu não me engano, se você vai entrar num ambiente diferente, a senha também muda ou não? Do qual, desculpa? Tem ponto .bnt, tem ponto .dev. Isso. É que no nosso caso aqui a gente está no ambiente de desenvolvimento, então a gente está usando o database do desenvolvimento.
Se a gente mudasse aqui para o BNT, você pode ver que no BNT aqui muda, ó, IFS ACO underline BNT. Mas 99% dos casos é esse. É o Walner, IFS alguma coisa, ou um app alguma coisa, a gente vai ver na Rio Branco e no próximo cliente, que é a Tanco, que é a 9 e a 10. O Walner, ele sempre está marcado aqui, e a senha é sempre um dev no final, se a gente está no ambiente de desenvolvimento, e um BNT no final, se a gente está no ambiente do BNT para fazer delivery. Entendeu? Beleza. Abri lá o nosso IFS. No 8, ele abre desse jeito, para você escolher o idioma, talvez salvar a senha, mostrar sempre. Como estou no ambiente de desenvolvimento, eu coloco para salvar a senha e sempre abrir essa caixinha, que é a caixinha para eu mudar para inglês ou português. Isso fica salvo no histórico de cada usuário. No meu caso, no histórico do meu usuário aqui da VM, do Wanderson aqui. Não tem a ver com nada do desenvolvimento. Como se fosse histórico de página de internet, você coloca para salvar a senha. Acho que isso é muito autoexplicativo. Estou mais explicando por mero praxe mesmo. Legal. Sempre que você vê essa senha aqui, com aspas, alguma coisa, ó, para alterar a senha, clique aqui. Muita gente acha que a senha não está aqui, mas ela está. Ela só não estaria se ela tivesse realmente em branco assim. Aí eu teria que digitar IFSACO dev. Como o pessoal acaba não vendo o asterisco, eles clicam aqui de novo. Desse jeitinho, fala, pô, nem tá com a senha salva, mas tá. Para vocês isso vai virar corriqueiro, vocês vão nem notar. Mas quando você forem explicar para algum cliente futuramente um dia, é legal que o cliente saiba que ele consegue salvar a senha. Porque o cara coloca, coloquei salvar a senha aqui e essa porcaria nunca salvou. Desculpa aí, galera, que eu falei porcaria, mas isso nunca salvou. Só para registro. IFS não é uma porcaria, hein, galera? É meu sustento. Ah, vamos lá. Essa é a cara do IFS 8. Na nossa esquerda aqui, a gente tem todas as pastas de navegações. Tem alguns módulos que são áreas da empresa. Ó, área de contábil, a gente tem algumas pastinhas, área de financeiro, títulos, recursos humanos. O próprio nome já diz, compra, a ordem de compra, venda, a ordem de venda, estoque e afins. A gente vai entrar em uma tela, uma das primeiras telas que existem aqui no IFS, que é meramente um cadastro de cliente. Normalmente, quando é feita uma implementação nova que um cliente acabou de comprar o IFS, a gente tem que fazer algumas parametrizações básicas, que são elas: o nome da empresa, por exemplo, aqui, ó. Aqui colocaram a empresa 01, a Sotubo, criado por o usuário que estava logado, o idioma, o endereço e abas complementares que complementam o cadastro da empresa. Segundo caso, o site. Segundo, terceiro caso, cliente. Eu não vou entrar tão a fundo em questão de negócio, porque para a gente é meramente técnico aqui. A gente vai ter que entender um pouco do negócio, mas agora não é o intuito. O negócio, a parte de negócio, vocês vão pegar com a experiência vivida em atendendo cliente, atendendo consultor, fazendo customizações. A gente hoje olha o IFS hoje, não amanhã. Amanhã a gente olha como negócio. Cada tela é uma tela ligada a um C Sharp e ligado a um banco de dados. Então, indiferente para mim se é empresa ou site ou cliente, eu vou tratar ela como uma tela comum no sistema, onde ela tem ligações, talvez chave estrangeira, chave primária, talvez uma tela liga com a outra, mas legal, para mim são telas interligadas, então eu olho meio que, eu vou mostrar muito um olhar técnico aqui para vocês. Legal. Sabendo disso, só no comecinho, no final do vídeo eu vou dar uma explorada um pouco mais funcional. Eu abri uma tela que normalmente a gente cadastra no início de um projeto, que é empresa, cliente, fornecedor. A gente vai usar a tela de cliente.
Normalmente, na 8, quando a gente vê essa caixinha meio branca assim, é porque é um formulário, que é um campo com esses campos assim, como é que eu posso dizer? É um formulário, não é um grid. Isso aqui seria um grid, como se fosse um Excel. E aí, na 8, você vê que a diferenciação delas no, no layoutzinho aqui do ícone, ele é diferente. Ah, putz, parece besteira, mas isso faz uma diferença. Sempre quando alguém pede para você abrir, abre lá o formulário da tela. Não, abre o overview. Eles costumam chamar muito de overview essa tela de grid, onde ele lista todos os clientes, diferente de uma tela de formulário. Ela lista uma a uma. Aí você tem que vir e fazer a distinção registro a registro aqui. Quando você quer um conteúdo mais completo, a gente olha no formulário. A gente quer um conteúdo mais simplório, normalmente é o overview, que os consultores costumam usar e até a gente no jargão costuma usar também. Mas para a gente é uma table window, que é uma tabela desenvolvida. Beleza. No Eu IF, lembro pode do falar. Wesley falando do DBW pra gente, pá. São nomenclaturas, porque assim, eu vou mostrar aqui, que daqui a pouco eu vou mais a fundo. Como eu comentei agora que um formulário é uma tela com mais campos, que dá para colocar abas com mais informações interligadas, a gente costuma colocar esse FRM, que é de formulário, de form window, mas o window acaba nem entrando aqui, de form window IFS. Vocês vão ver quando for desenvolver no C Sharp em si. E quando a gente Sim, abre uma overview, vocês podem ver que é uma table window, que é mais uma tabela de overview. E a gente tem a terceiro tipo, que é uma DLG, que ela é como se fosse um form, que é a caixinha branca, mas ela tem um quadradinho a mais aqui, que ele é como se fosse um pop-upzinho que abre e ele você não consegue ver informação do sistema, porque ele é meio que salta de um formulário. Esse aqui normalmente, comumente não é ligado a tabelas, é mais para buscar um dado que está na tela, por exemplo, aqui, ó, no cliente. Tá esse cliente Everton. Normalmente a gente dá um botão direito e abre uma DLG que vai pegar esse cliente Everton, ele vai trazer aqui de forma temporária e os botões vão inserir em algum outro lugar. Mas aí varia muito da customização feita ou da funcionalidade. Aqui nessa DLG foi criado talvez uma tabela que é ligado num select em todas as empresas para fazer um update nisso. Vou mudar de um, eu mudo para 2 e dou um OK. Talvez ele faz um update que, se não me falha a memória, você poderia fazer aqui, ó, sites por usuários. Aqui é site padrão. Não vou lembrar agora. Talvez empresa, usuários por empresa aqui, ó. Não, empresa padrão. Aqui a gente tem um overview do que ele faz aqui, ó. Aqui, quando ele abre a DLG, ele está falando da sua empresa padrão. Se a sua empresa padrão é a 1 ou é a 2. Aqui ele está falando, a empresa 1 é a padrão de quais pessoas? É meio que o inverso. É só para falar que o IFS, a mesma coisa que faz numa tela, ele faz umas 5, 6 outras telas diferentes, que é um core do sistema que vem aí com bastante funcionalidades. Mas vamos tentar entrar muito nas funcionalidades, tentar entrar mais numa parte técnica para tentar entender um pouquinho como funciona. Quando a gente abre uma tela qualquer, no nosso caso é o cliente, a gente tem que entender que essa tela aqui, o visual dela, na 8, na 9 e na 10 também, na 7 na 8 para trás, que muda, e da 10 na questão clara, na questão. Aquela, na questão da nuvem lá, a questão. Como é que é o nome? IFS. É uma outra questão, na hora que eu abrir a 10, vocês vão ver que dá para desenvolver em HTML, mas a gente ainda não está fazendo isso. Então, nós vamos iniciar agora falando um pouquinho da 8, que é C Sharp e PLSQL.
da 9, C Sharp PLSQL, e metade da 10, lá 99% da 10 é C Sharp e PLSQL, que é o Oracle PLSQL, é a ferramenta que a gente usa. Legal. Então, o client aqui, o visual que a gente está vendo, a gente consegue ver em informação do sistema aqui, qual tela que é essa. Então, a gente sempre clica em cima do campo na onde está a tela. Por quê? Porque se eu vou em uma outra aba e clico, ele já muda aqui para querer falar sobre a aba. Então, quando alguém pedir para você ver a view, fazer um select na tabela ou ver a tela, o que a tela faz, você vem na tela, clica em cima dos campos na tela em questão e olha aqui. Ah, Form FRM Customer Info. Então eu sei que eu já tenho que ir lá no módulo, qual módulo? Componente Interp. No vídeo anterior, lembra que a gente abriu o ISD, ele tem uma lista de módulos que até comentei do Fisnote. Ah, então como que a gente vai saber em qual tela mexer? Indo na tela, a tela a gente descobre o nome do tela e aonde que ela está no Harvest, no ISD lá. Então, com isso, a gente já conseguiria, nessa tela aqui, mexer na questão visual ou na questão funcional de algum botão direito na, no, nessa tela aqui. Legal, beleza. E se eu for mexer no banco? No banco é a mesma coisa. No banco a gente clica em cima do campo, a gente tem a view, que é a Customer Info ou a package na onde estão as funcionalidades dessa view, dessa tela. Nem todas, porque a tela pode chamar funcionalidades de qual API ele quiser. Mas, por padrão, assim, a gente tenta colocar todas as funcionalidades dos BDMs aqui, tipo, copiar cliente. Copiar cliente, provavelmente ele chama Customer Info API ponto alguma coisa. Daqui a pouco a gente abre aqui o Oracle e dá uma olhadinha no PLSQL, as rotinas que tem aqui dentro. Na versão 8, a gente se limita a ver esse tipo de coisa. O formulário e a package e a view. Na versão 10, a gente vai chegar lá, a gente vai ver que ele abre aqui e expande o campo em vigor que você está clicando. Eu não vou muito me estender na 8, porque eu vou tentar abrir a 8, mostrar como ele é, vou abrir a 9, mostrar a cara, e na 10, de fato, eu vou pegar uma tela, procurar ela no ISD, vou pegar a view, vou abrir no banco. Eu acho que a gente consegue fazer isso bem bacana lá na 10, porque seria a mesma coisa de eu fazer aqui na 8. Só que se eu já terminar todo o conteúdo na 8, a gente vai meio que ser redundante em abrir a 9 e abrir a 10. Legal, então vocês sabem que a tela ela é ligada a um formulário, ou a uma TBL, ou a uma DLG. E os dados que estão aqui, quando a gente dá um popular, que é esse carinha preencher aqui, ele traz registros que estão nessa view. Ah, mas como que ele faz? A gente vai dar uma olhadinha na 10 lá. Legal. Essa é a cara da 8. A gente abriu a 8, deu uma olhada nela. Quando a gente aperta o Alt, reiniciar, visualizar barra de menu de endereço é meio autoexplicativo. Registro de histórico, a gente dá uma olhadinha na 10 lá. Opções. A gente tem algumas opções aqui de trocar a cor. Coisas que a gente tem lá na 10 também. O que muda é na 10, que na 10 eles mudaram um pouquinho as cores. Esses carinhas aqui eu explico lá na 10. Interface de usuário, coisas que eu vou explicar lá na versão 10. Só estou abrindo e mostrando mais por registro mesmo. Legal. Essa é a cara do nosso IFS 8. Sair. A gente pode simplesmente ou sair, ou fechar, ele mata a sessão, ou se eu quisesse entrar com outro usuário, mas eu simplesmente quero finalizar aqui. O 8 acabou para mim. Vamos dar uma olhadinha agora na cara do IFS 9, que é a Rio Branco. Já está acusando, falando que eu estou tentando acessar um ambiente da V9, sendo que eu estou com o Citrix da V10, mas para mim sem problemas. Tá no dev, legal, é o que eu quero. Aqui embaixo na esquerda tá no ar a VM de aplicação
e o banco está cinzinha, mas quer dizer que ele está no ar também. Então, mesma coisa. Na 9, a gente vê que é bem parecido com a 8, salvo que ele começa a ter um lobby. O lobby tem um treinamento específico, são dashboards, são coisas que a gente consegue colocar a mais no IFS. Isso é bem parametrizável pelo usuário, tem um treinamento bem legal que fala sobre lobby também, mas não é o nosso foco hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Legal. IFS RIB, vocês veem que a senha está salva aqui já. IFS RIB dev. Vocês veem que não aparece aqui, ó, mas é IFS RIB dev a senha. Aí eles têm um ambiente, um temp, não sei por que eles têm um temp. Tem um outro dev aqui, nossa, é que a Rio Branco, como ela fez duas VMs numa época aí, ela tem um monte de base de teste aqui. Normalmente, se você perguntar para uma pessoa mais experiente que está trabalhando na Rio Branco, fala, estou fazendo aqui um desenvolvimento, tem alguma particularidade nesse cliente aí? Eu posso mandar o delivery do DevBNT? Sem particularidade. Vamos embora. Se tiver uma particularidade, na primeira, você já sabe, aí você leva isso como regra para os próximos desenvolvimentos. Legal, vamos abrir aqui a 9 um pouco. Mesmo esquema, não mudou, você vai ver que essa interface de login ela muda só na 10. Tomara que abra, porque se não abrir, tem alguém aplicando delivery. Quando aplica delivery, ele cai o ambiente. Essa tela inicial ela já muda, porque isso aqui são lobbies. Tá vendo? Todos os lobbies, links úteis, uma introdução, quantos usuários tem ativos, essas caixinhas aqui a gente consegue parametrizar funcionalmente no sistema. Legal. Se vocês analisarem, está aparecendo uma barra aqui, mas é uma coisa legal. Todo IFS, ele é como se ele é um navegador. É como se eu estivesse abrindo um Internet Explorer. A 8, a 9, a 10, provavelmente as próximas. Essa barra que vocês viram aqui, ó, é o endereço na onde estão os arquivos da tela em si. Se eu colocasse www.google.com, eu consigo acessar normal, tá vendo? É Globo. Ah, claro que tem os flash aqui, tem muita coisa aqui que não vai carregar pela limitação do IFS, que ele não é um navegador, mas quando precisar fazer alguma consulta, ele abre. Ele é bem legal. Quando você quiser colocar um botão direito para consultar alguma coisa em algum link público, pô, esses dashboards, esses lobbies aqui, ó, se eu quisesse colocar um site aqui, o site da própria empresa em vigor, a Rio Branco, no caso. A Rio Branco tem um site padrão. Ele quer que o IFS já abra aqui com o site do pessoal. O pessoal, sei lá, pode bater ponto aí dentro, sabe? É uma coisa, o limite é a imaginação. Beleza. Na 10 lá a gente explora um pouquinho mais. Vou abrir a mesma tela de cliente, ó. Só que olha que engraçado. Na 9, eles já inverteram a caixinha. A caixinha com um monte de dados aqui, ela vira o formulário. O nome não muda, continua sendo FRM. Mas o designer do ícone, o branquinho, ele virou. Tapei o novo sem querer. O branquinho, ele virou grid. Ele virou o overview e a TBW. Mas se vocês olharem, ó, o que eu mostrei anteriormente, clicando, mesma coisa, ó, FRM é o nome da tela e o nome do banco. Na 8, ele não existe o conceito de camadas em relação à tela. É banco de dados, mas banco de dados não vou falar.
que é uma parada mais de herança. Eles dividiram em três partes o desenvolvimento. O core, que é a base, que é o que vem lá de fora. O underline ext, que é a localização, onde entra nota fiscal, que é uma coisa específica do Brasil. Acho que a Índia também usa isso. A Índia é bem parecido à questão fiscal. E a underline cust. Quando vocês abrirem uma tela e vocês verem aqui no final underline cust, significa que essa tela já teve uma modificação por um desenvolvedor que não é da localização. Pode ser ele IFS, pode ser ele um parceiro, como nós, ou o próprio cliente que tenha licença de desenvolvedor. Porque quando é algo que não incide em cima de leis, ele normalmente é feito, deveria ser feito em cima da camada cust. Então, a camada cust é toda bagunçada ali com as customizações que ela herdou a camada ext, que é a camada de localização, e nela ela fez uma herança da camada base, que é a camada core. Aí cada qual mexe no seu, para não virar aquela bagunça de pessoas desenvolvendo numa mesma tela, igual é na 8, sendo que um está mexendo com legislação do produto e outro está mexendo com customização. Aí pode acabar dando conflito. Mesmo com herança pode acontecer o conflito. Imagina que eu na camada cust estou herdando uma função que eu estou reaproveitando ela ali, e na camada ext essa função mudou. Então, na camada cust eu tenho que readaptar com a nova palha, com a nova regra que veio da camada ext. Isso vocês vão ver muito em desenvolvimento, na hora de pegar uma tela para, de fato, desenvolver. Mas lembre-se sempre que, se eu estou fazendo uma customização do zero, a custom nova, com controle de customização, algo que não tenha no sistema nenhum, underline cust, customização. Estou aplicando um bug vocês meio que não escolhem qual é o arquivo que vocês vão mexer. Então o bug ele já faz automático você ir para a camada base ou para a camada ext, porque pode ser um bug mundial que atende o mundo todo em nível que não é só fiscal, coisa brasileira, ou pode ser um bug que mexe só na camada de localização. Mas aí na hora que for aplicar, o bug meio que te direciona certinho. Mesma coisa lá dentro do banco, só que o banco ele não mostra aqui para gente. O banco ele meio que fica implícito só para o desenvolvedor mesmo. O desenvolvedor, na hora que for fazer, ele baixa o arquivo específico, que é o arquivo cust. Por mais que ele mostre aqui para você cust, ele carrega automaticamente o cust, que carrega automaticamente o ext, que carrega automaticamente o base. O próprio IFS, o framework dele já está previamente educado a fazer tudo isso bonitinho. A gente só se preocupa em desenvolver a nossa parte no lugar certo. Aqui não foge muito do que eu falei da 8. A tela é essa, a view é essa, a package é essa, o desenhozinho da dialog box aqui da DLG é esse. Fechar. Acho que travou meu Citrix. Vocês estão me ouvindo aí? Então sim. Não, beleza. Acho que caiu o Citrix aqui. Olha lá, caiu. Conexão interrompida. Normal, porque a gente meio que não tem muito controle da internet lá. Eu espero que não demore muito para não precisar ter que editar esse vídeo aqui, que eu não tô. Beleza, voltou. A mesma DLG que eu abri lá, ele é um pouco mais redondinho do que a 8, a cor também é um pouco mais clara, mas a funcionalidade meio que não muda tanto. O que tem de diferente assim bacana é o lobby,
A gente tem web service e tal, mas eu vou mostrar isso mais na 10. Na 9, a gente consegue ver aqui, ó, em interface browser. É o mesmo link que você fosse acessar, aí você tem o interface browser. Aqui tem alguns web services já previamente disponibilizados pela IFS, ou se algum desenvolvedor fez e desenvolveu, e aqui a gente consegue consultar. Tem uma coisa legal também, deixa eu ver se na 9 aqui ela é assim. Quando a gente coloca barra admin, não, acho que isso só tem na 10. Deixa eu ver como é que funciona na... beleza. Na 9 é isso aqui, ó. Isso aqui é muito da infra, que eles verem, eles conseguem monitorar por aqui questão de serviço, se o sistema está consumindo muito ou não está, coisas que a gente conseguiria fazer entrando na VM, mas indo pasta a pasta. Aqui, pelo próprio site, quem cuida da infra da empresa, ele já tem um acesso bem mais resumido que ajuda bastante. E não é o nosso intuito aqui, ok? Eu quero mostrar um pouquinho a cara do IFS que vocês vão trabalhar. Legal, essa foi a 9. Vamos para a 10. Vocês notem que ele não tirou funcionalidades, a gente foi só agregando coisas, por isso que eu estou indo para a última logo. E a 10? A 10 de imediato, ele tem a particularidade de certificado. Quando a gente entra pela primeira vez na sua máquina, no IFS 10, você tem que instalar um certificado para conseguir acessar qualquer IFS 10, sendo ele aqui no Citrix ou sendo aí no browser da sua tela, do seu computador. Então, quando a gente clicar aqui em abrir o link, provavelmente esse link aqui ele vai dar fora. Ele vai dar inválido, vai dar erro X, erro Y. Antes de você... Primeira coisa que você tem que fazer, deu erro aqui, olha se o serviço está no ar. Tá, a VM está no ar, o banco está no ar. Então, beleza, o problema não é com o serviço. Segunda coisa, você pega esse cara e abre sempre pelo Internet Explorer ou pelo Edge. Mas a gente recomenda o Internet Explorer. O IFS é bem mais compatível com o Internet Explorer. Ó, acho que pelo Chrome dá para instalar certificado também, mas é um rolezinho maior. Legal. E vai dar o mesmo erro aqui, só que a gente consegue no cadeadinho view certificados. Nesse caso já está instalado, mas vou instalar de novo. Instalar os certificados. Usuário corrente. Procurar aqui. Qual certificado? Structure root aqui. Ok. Avança. Não mexe nada. Certificado importado com sucesso. Ok. Ok. Fecha. E abre de novo. Não resolveu? Aí você tem que entrar lá na VM e dar uma reiniciada nos serviços, mas aí a gente consegue ver na hora que for fazer o desenvolvimento, porque eu passei esse treinamento, eu sei que eu passei muito sobre em relação a serviços. Se eu não passei, quando a gente for trabalhar em cima de uma customização nova, a gente fala muito sobre isso, mas isso é mais infra, então não é o intuito que eu quero que vocês absorvam hoje. Legal. Primeira coisa, abrir o IFS, abrir o Citrix ou abrir o link na minha página. Tá com erro? Tá. Olhei se o serviço está no ar. Quando é no Citrix, legal, a gente tem total liberdade para poder mexer no serviço, mas normalmente o problema é no cliente. Então, no cliente, deixa eu pegar aqui um cliente, Rio Branco, quem usa 10 aqui, 10. Se deu erro aqui, e não é questão de certificado, aí é e-mail para quem é o detentor do ambiente instalado, ou é a Avancera, ou é ou o próprio cliente, varia de cliente para cliente. Mais de 90% está hospedado na Avancera. Então, se tiver fora, a culpa é da Avancera. A gente manda um e-mail para a Avancera, reporta o erro. A Avancera não respondeu, a gente
passa a bola para uma pessoa mais experiente, quem está mais velho de casa aí, que normalmente tem um contato mais direto com a Avancera, antes de escalar isso para o João, para o Fábio, para quem quer que seja. Troca uma ideia com a gente tenta por fora aqui para fazer a boa vizinhança. Legal. Não vou mexer aqui na minha máquina, vou voltar para o Citrix. Vou lá abrir o IFS. Legal. A palavra que eu queria usar é o IFS Aurina. Era ele que muda um pouco o desenvolvimento, porque ele, diferente do IFS Enterprise Explorer, ele abre diretamente no navegador. Ele está na nuvem aqui, então para desenvolver coisas nele, ele é puramente lá no IFS Developer. E aí a gente usa muito linguagens web, não é tanto linguagem client, então igual a gente está fazendo no Visual Studio, quando a gente está mexendo no Enterprise Explorer. E a gente tem também um treinamento específico sobre a Aurina, que não é o nosso caso agora. A gente está falando sobre como é a cara do Enterprise Explorer. Antes de eu abrir ele, aqui sim, ó, a gente consegue colocar um admin que ele expande exatamente aquelas mesmas coisas que a gente viu na 8. Aqueles mesmos links que quem tem acesso é a galera que cuida da infra. E aqui também a gente tem como que é o nome? Agora há pouco eu tinha falado. Para poder acessar os web services. É interface browser. Acho que é isso. Mas não é interface browser. Mas daqui a pouco eu lembro e eu mostro para vocês aqui os... Aqui, tá aqui. Interface browser mesmo. Que é os web services, que a cara é a mesma. Mudou a forma de apresentar essa tela inicial, mas quando a gente coloca um admin, a gente vê que é basicamente a mesma coisa, só que acrescentado layout para ficar um pouco mais bonito. Beleza, então vamos para o nosso cara que é o Enterprise Explorer, que é o mesmo que a gente viu na 8, que a gente viu na 9 e vai ver agora na 10. Na 10 a diferença que acontece é que ele abre assim, ele não te dá aquela caixinha de você escolher o idioma. Se você quiser mudar o idioma, você precisa logar, habilitar uma funcionalidade lá que eu vou mostrar para vocês e deslogar para ele poder você mudar o idioma, porque está em inglês, ó. Change password. Vamos pegar o usuário aqui, que é tanco1app. A gente está no ambiente de desenvolvimento. A gente escreve em minúsculo. Tanco1app dev. Login. É isso. Eu abri o tanco. Escrevi errado. De novo. Tô até fechar. Tanco1app dev. Beleza, tinha escrito errado. E bom, senão o vídeo ia ficar feio para mim. Fechou. A cara do IFS é muito parecida com a cara do 9. Quando a gente mudou do 8 para o 9, a gente já sentiu uma mudança. Então, quando alguém muda do 9 para o 10, a mudança já não é tanta. A cara é os lobbies que eu tinha citado. Aqui é aquela barra que eu comentei, que é um navegador. Isso a gente pode até ocultar. Ele está em inglês, tá vendo? Application, Financials, Sales. Vamos deixar ele em português. Então, a gente pode vir em Tools, Options e habilitar esse cara aqui, ó. Show. Mostrar a caixinha de diálogo na hora de iniciar o IFS. Quando eu marco essa caixinha aqui, que fica salvo no perfil do usuário. Então, toda vez agora que eu for logar no sistema, ele vai mostrar a caixinha de que eu posso alterar o idioma. Então, se eu marquei, vamos sair e entrar de novo para dar uma olhada. Tá?
Aí, quando ele vai abrir agora, quando eu marquei aquele cara, eu posso agora escolher o meu idioma, usar Legon único. Isso aqui não vamos entrar muito no mérito, não, que é muito mais de infra. Legal, escolhi, vou colocar o meu usuário, escrever a senha. Você pode ver que aqui já começa a ficar, ó, alterar senha, esqueci senha em português. O que, como vocês verem em inglês aqui, mesmo eu tendo alterado, é falha de dicionário, coisas que não fizeram a tradução. Legal. Então, agora a gente escolheu em português, a gente pode ver que arquivo, visualizar, ferramentas, está muito parecido com o nosso IFS 9. Como eu citei, essa primeira janelinha aqui, ela é o lobby. Vamos dar uma olhada num cadastro de cliente. Se vocês notarem, agora na 10, ele voltou de novo o branquinho a ser o formulário e o com lista a ser o grid. Então, na 8 ele era assim, na 9 eles inverteram, na 10 agora ele voltou a ser assim de novo. Então, formulário, mesma coisa. Você pode ver que aqui na tampa ele está no Next e é a mesma tela, porque significa que ninguém fez customização nessa tela ainda. A Customer Info continua sendo a mesma e a API continua sendo a mesma. O que, que muda aqui na 10? Quando você clica em um campo, ele te diz o nome do campo no SQL. Por exemplo, cliente é Customer ID, campo nome, name, associação, association no, idioma padrão, default language. Isso é interessante para quem vai mexer com relatórios ou, ou quando um erro, ou quando um campo está trazendo uma informação que não deveria. Aí o consultor vai, puxa, tal campo está trazendo informação que não deveria. O que, que você faz? Você vai pegar essa view e já vai no campo direto. Então você sabe qual que é o campo. Ah, Wander, e na versão 8 e na versão 9 que eu não sei o campo? A gente tem uma funcionalidade aqui em ferramenta chamada Console Debug. Vou abrir ele aqui. O que, que o Console Debug que dá? Ele te dá duas opções. Você pode ver tudo que transacionou via banco, que é a application, e tudo que transacionou via framework, que transacionou lá no C Sharp. Mas, assim, a gente acaba não usando muito esse negócio do framework aqui, porque é muito confuso, assim, ele é muito, tem muita informação. Para a gente, o debug, ele é bem mais importante a questão de application, que é a questão que mostra as transações no banco de dados. Legal. Então, seguinte, eu vou deixar esse debug aberto, vou minimizar, e vou tentar navegar um pouquinho no IFS. Aqui a gente tem meio que intuitivo o pesquisar, salvar, novo, duplicar, excluir, lista de valores, zoom, menu de contexto. Esse menu de contexto acaba só mostrando nada de interessante para a gente, não é gráfico também, ele acaba tornando em gráfico isso aqui, não acaba usando. A gente tem notas, que é uma notinha que você pode colocar alguma informação nesse registro. Tipo, vamos lá, deixa eu buscar um cliente aqui. Ah, qual cliente? Não sei, vou buscar todos. No SQL, quando a gente quer trazer todos os registros, a gente coloca um percentual. Então, aqui ele listou todos os registros que existem nesta base da tampa. Existem 4 clientes: padrão, Ramos, teste e Brau, BR. Legal. Se eu quisesse colocar uma notinha, eu poderia fazer assim, ó, por favor, não mexer nesse cliente. Então, quando eu for no cliente outro, não vai existir a notinha. Quando eu for de novo no cliente padrão, vai sempre existir a notinha. Como essa nota ela é por registro, então qualquer usuário que fosse acessar o IFS, aí ele viria ver isso aqui. Então é mais por uma conversa entre usuários. Vamos remover, eu não vou deixar isso. Então, o pesquisar aqui, ele tem, quando a gente clica, a gente pode pesquisar ou por um campo só, ou por mais de um campo. Então eu quero onde o cliente tenha valor e o nome ele esteja dentro
de cliente e só. Eu vou pesquisar, ele vai trazer nada. Por que ele não trouxe nada? Porque o cliente está escrito em maiúsculo aqui, e o Oracle ele é case sensitive. Então, para você procurar tanto minúsculo quanto maiúsculo, você tem que tirar esse cara aqui, ó, associar letras. Quando você tira, ele busca tanto minúsculo quanto maiúsculo, qualquer palavra que você procurar quando for fazer um filtro. Então, eu vou pesquisar. Então, agora sim, ele trouxe só o cliente padrão. Beleza. Isso é um pesquisar básico do IFS. A gente tem um pesquisar um pouco mais avançado, que a gente consegue pesquisar, deixa eu ver, classificando, ascendente, não, e podendo montar até uma consulta SQL aqui, ó. Eu quero onde o Customer ID is not null, tá vendo? Quando a gente coloca um percentual, que tenha algum valor no cliente. E o nome, like, nome. Tá vendo como sem o case sensitive, o que ele faz? Ele coloca um upper aqui, ó. Ele joga os dois lados para maior, para maiúsculo, para não ter problema de minúsculo ou maiúsculo. Ver se quando eu marco aqui, ele tira o upper, tá vendo? Ele tira. Eu tenho que sempre sair e voltar para ele montar. Então, é isso que serve. Contagem de ocorrências é, para essa sentença aqui, onde existe cliente e o nome é tal, quantos registros você achou? Se eu der um pesquisar, ele vai achar um. Se eu tirar e buscar só onde cliente, quantas ocorrências? 4. Então, eu tenho 4 registros. Apagar é limpar tudo ou salvar uma pesquisa aqui, salvo. Você montou um SQL bem bacana e você consegue salvar. Aí ele fica salvo na sua próxima pesquisa. Na hora que você for abrir de novo, ele aparece qual é a pesquisa que você salvou aqui. Se caso tivesse montado uma pesquisa bem complexa. E raramente a gente faz isso. Salvar é meio que autoexplicativo. Se eu fiz alguma alteração aqui, ele habilita o salvar. O disquetezinho. Vou tirar para o novo. Meio autoexplicativo também. A diferença do novo é o seguinte. Diferença não, né? O interessante do novo é o seguinte. Sempre que um campo ficar rosa, meio laranja, meio... Não sei qual é a cor que tá para vocês aí, mas é para mim aqui ele tá meio rosinha, que ele é diferente de um branco, significa que esse campo é obrigatório. Então, se eu tentar salvar, ele vai dar o erro falando, ó, o campo nome é obrigatório. Então, eu sou obrigado a colocar um registro. Vícios Santos. Isso não é obrigatório. O idioma é obrigatório. O país é obrigatório. A categoria é obrigatória. Então, como eu preenchi todos os campos obrigatórios, ele vai já deixar eu salvar. Só que o cliente normalmente é a chave da tabela. Como que eu sei que é a chave da tabela? Aqui é mais por experiência, mais para você descobrir quando a gente abrir o PLSQL, você vai ver qual que é a chave dessa view aqui. Você vendo a chave dessa view, você vai ter uma visão mais técnica de saber o que deve e o que não deve ser preenchido. Mas o cliente, se a gente salvar, ele gera um auto sequencial, ele gera um auto incremente aqui. Então, provavelmente ele ia salvar como cliente 1, caso a gente não dê nenhum dado para ele. Mas eu vou colocar aqui, ó, 01, 02, 03. Beleza. Salvei. O que aconteceu aqui? A gente fez uma requisição de inserção nessa view. Ah, mas como você sabe isso? Inicialmente, antes de começar a mexer nessa tela, eu deixei o debug aberto. No debug, para a gente ver tudo que a gente fez desde o começo nessa nossa explicação. Algumas coisas de beguinha aqui ele monta, você pode desconsiderar, porque para a experiência, eu sei que ele está fazendo coisa aqui que não me interessa. O select me interessa, porque o select é a primeira consulta que eu fiz, ó. Primeira consulta que eu tinha feito selecione os registros da tela, ele meio que monta sozinho, onde o Customer ID não está vazio. Ele listou para mim, ó, as 4 informações. O segundo, o que eu fiz?
Eu listei um cara específico. Na real, não. Na real, acho que eu dei só um F2. Aqui são selects, ó. Aqui tá. Aqui são as outras abas. Eu estou viajando. Ó, a from. Cadê? From Customer Info. Mas é um registro só. Tá trazendo só o cliente padrão. Deve ter sido aquele cara que a gente fez. Aqui ele não trouxe nada. Deve ter sido quando a gente colocou o cliente minúsculo. Aqui deve ter sido quando a gente colocou com um flagzinho marcado. Mas todo o select que ele montou, as pesquisas que a gente fez, ó, ele foi inserindo aqui no log. Quando eu fiz uma modificação, que eu alterei, ó, o cliente, nome cliente padrão para AHA, ele chamou uma requisição no banco, que foi ela, ó, customer info API ponto modificando. E os parâmetros que ele passa que vocês vão aprender no desenvolvimento, mas para vocês verem que o salvar chamou uma modificação no banco. Quando eu voltei, o novo, tá vendo? Customerinfo.new. O cliente que eu dei e aqui todos os clientes que eu preenchi, todas as informações que eu preenchia. Cara, é que aqui não tem muito o que explicar para vocês sem fazer o desenvolvimento, sabe? Vocês vão ver muito na hora de desenvolver. Meu intuito aqui é só para vocês saberem que existe o console debug, onde qualquer transação que você faça no banco, que você queira saber o nome dela, ou o select que está montando, você consegue pegar aqui. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou usar copiar cliente para Matheus. Categoria cliente. 01, 02, 03, 04. O debug não tem nada. Um botão direito. Quando eu dei um OK no botão direito, vamos ver o que ele fez. Tá com erro. É bom até que deu erro para vocês verem que ele ficou vermelhinho. Mas mesmo assim, ele chamou um association existe, o Customer Info API, copy. Como que eu falei que a gente tenta colocar todas as funções de um BDM dentro da própria API, olha o que o cara fez, olha o que ele fez aqui, ó. Customer Info API, copiar um cliente existente. Ele tentou copiar de um para o outro. Aí lá dentro da função a gente consegue ver. Só que ele deu um erro. Ele deu um erro na hora de poder buscar esse cliente aqui. E aí seria o nosso caso. Ah, deu um erro na tela, a gente vai simular o erro no IFS com o consultor, abrir o debug, ver o debug qual que é a função que está com erro, e aí a gente conseguiria debugar e chegar até o problema. Ó, consultor, o problema é porque tal variável está vazio. Ó, consultor, o problema é porque você não preencheu tal campo. E aí a gente debugando, a gente consegue achar esse problema. Eu nem vou entrar muito a fundo, porque senão a gente começa a desenvolver já. Legal. Isso é a primeira aba, a primeira tela, que é a principal do cliente. Cada aba é como se fosse o filho, né? As chaves, sei lá como é que eu posso chamar, mas enfim, são tabelas ligadas à tabela principal, que é a tabela do cliente. Então, essa chave principal, aqui para a aba de cliente, ela acaba virando uma chave estrangeira. Então, na modelagem, quem fez o desenvolvimento e desenvolveu a Customer Info Address, ele colocou a chave dele e a chave que foi herdada da chave do cliente aqui. Deixa eu mostrar no banco para vocês, para não ficar tão maluco assim, só falando. Ah, quero dar uma olhada no banco de dados. Como a gente viu no link anterior, no vídeo anterior, PLSQL. Mesma coisa, estou em desenvolvimento, estou no tampo. No vídeo anterior a gente tinha visto que na AssoTube ele logou sozinho. Como aqui ele não logou sozinho, a gente tem que colocar o usuário e senha. Tampo 1 app dev. Demora um pouquinho.
Errei de novo a senha. Escrever aqui. Agora acertei. Beleza. Dá uma olhadinha no SQL. A Customer Info. A gente consegue dar um describe nessa view e ver os comentários da view. Então, o Customer ID, que é um campo cliente aqui, que é esse primeiro, a gente sabe que ele é uma chave por causa do K aqui. O K é a primary key. Todos os campos que tiver com K, ele é a chave, que tiver com um P é parent key, que é uma chave estrangeira, e um A no comecinho é só um atributo comum. Então você pode ver que essa primeira aba aqui, ó, ele só tem uma chave, que é a chave do Customer ID. Todos os outros, por mais que tenham as suas respectivas funcionalidades, eles não são chaves na tabela. É bom saber isso para depois fazer consultas, na hora de inserir um registro na tabela, porque senão você acaba quebrando o seu código. Vamos ver a aba de endereço. Para mudar aqui embaixo as informações, a gente clica num campo, em um dos campos da aba. Mudou para Customer Info Address. Vamos dar uma olhada no banco. O describe dele. Olha lá. O P de Parent Key, que ele herdou do cabeçalho, que é o Customer ID, e ele tem a própria chave dele, que é o Address ID. Então, se você fosse fazer uma inserção de dados via código naquela aba, você teria que ter, obrigatoriamente, um PI, que é o cliente cadastrado no sistema. Então, também você não conseguiria deletar o cliente sem deletar os endereços. Porque imagina se deletar o cliente, vai ficar perdido ali o endereço amarrado a PI nenhum. Isso é mais a integridade do banco de dados. Se não me falha a memória, o Fábio passou. Foi um dos primeiros vídeos, antes desse aqui, que vocês viram sobre introdução a PL e SQL. Mas aqui é mais para ter uma noção na prática, no IFS, como isso funciona. Legal. Eu sabendo isso, agora eu sei dar novo, sei salvar, sei pesquisar. Eu dei um novo, ele deu um insert naquela view. Vamos ver lá como é que ele faz. Customer Info API. Vamos ver o new que ele fez. Ele fez um new. O que o new chama? O new ele chama um check insert. Vamos dar uma olhadinha no que o check insert faz. Ele faz uma checagem de se os dados estão coerentes, se não está passando nenhum dado que foge do padrão do que o IFS está esperando. Fechou. Ele atendeu todas as regras, ele vai para o insert em si. Vamos ver o insert em si, o que ele faz. O insert em si nada mais é do que insert into table values. Ele jogou tudo numa variável só aqui. Jogou no array grandão e fez um insert into. Puramente um insert into. A gente sempre chama as funções, nunca faz insert into, por quê? Porque as funções elas sempre chamam esse checar, esse check. Eles checam a integridade. Você pode ver que no new tem um check insert, o modify tem esse check update. Ele sempre checa os valores que você está mandando antes de fazer de fato a modificação na tabela. Então, salvo raras exceções, se você precisa fazer uma alteração no IFS, sempre tente usar as funções existentes no core do IFS. Sempre. Muito raramente você vai precisar fazer um update direto ou um insert into direto. E antes de fazer, dá uma conversada com alguém que já trabalhou nessa tela para ver se a pessoa tem uma outra solução, já que o insert, já que a função não está atendendo vocês. Legal. Isso é um pouquinho da onde vem daqui, para onde vai.
e a alteração que a gente faz. Em qual campo e no C#, que é como eu expliquei lá na questão de camada. A gente tem aqui umas outras funcionalidades, que é o duplicar. Duplicar é, imagina, você quer esse mesmo cliente com com essas mesmas informações, só quer mudar o ID dele e um negócio. A gente duplica. Duplicar é meio autoexplicativo. Então, eu conseguiria colocar uma informação aqui e uma informação aqui. Se eu duplicar e salvar, o check insert lá ele já vai dar um erro. Vamos ver no debug. Olha lá, no new, ele deu um erro. Ah, quero ver isso no banco. Então, você vai lá no vermelhinho, clica nele, clica no PLSQL Detail e dá um copiar. Vamos no banco, abriu um teste window, lá tudo que ele copiou ali sozinho e dá um executar. Olha lá, ó. O mesmo erro que deu na tela, eu peguei no debug, clicando no vermelhinho que deu, e abri um teste window e rodei, e dei um yes. Quando você dá um yes, ele vai fazendo o step passo a passo com todo o percurso que ele percorreu para chegar lá. Ó, ele começou no new, ele passou no check insert, e aí ele foi no insert. No insert, ele tentou fazer, aqui ele deu um exception, mas ele tentou fazer um insert into. Mas aí ele caiu em chave duplicada. Então ele deu um raise de uma mensagem de erro tratada. E essa mensagem de erro é esse cara aqui. O recorde já existe. Então muita coisa já está tratada. Por isso que a gente sempre usa as funcionalidades. Mas se fosse algum outro erro, eu não vou conseguir simular, porque eu não estou conseguindo pensar em nenhum. Aí vocês conseguiriam mapear desse mesmo jeito que eu fiz aqui, copiando o debug, jogando no teste window, dando um start, e aí vocês conseguem passo a passo e vindo e analisando o código para saber na onde que ele se perdeu. E aí é questão de análise, cara. Aí não tem muito segredo. Aí é mão na massa. Legal. A lixeirinha é para remover, é o que já disse. Eu vou remover isso que eu acabei de duplicar também. Não preciso dele. Lista de valores. Lista de valores é o seguinte. Deixa eu ir numa outra tela aqui. Uma tela maior, que tenha mais informações. Uma ordem de venda. Mais uns minutinhos já, tá acabando já. Achei que ia ser mais rápido. Tranquilo, tranquilo. Ó, ordem de venda. Deem o mais. Existem alguns tipos de campo. Existem os campos persistentes, comuns, que são campos de data, numérico, texto e booleano. Existem também os persistentes. Persistente é campo que você pode inserir e alterar informações, que ele não é um get de um outro lugar. Você vê um campo persistente, é um campo editável ali. E existem campos que eles são listas de valores, por mais que eles sejam persistentes, mas ele é um campo pré-cadastrado em algum outro lugar. Exemplo, ordem de venda. A gente estava agora há pouco na tela de cliente. Deixa eu limpar o debug aqui que vai ser legal no debug. A gente estava na tela do cliente. Só que o cliente aqui, ele tem que existir no sistema. Mas quais são os clientes que existem no sistema? Puxa, eu vou ter que abrir a outra tela? Não. Por isso que existe o lista de valores. Quando a gente dá um lista de valores, ele lista todos os dados que tem naquela tela de cliente que se enquadram para poder criar uma ordem de venda. Então são esses três. Se a gente olhar no debug, olha o select que ele montou. Select todos os campos from cust org cust 6. Provavelmente essa view aqui, se a gente for a fundo dela, certamente ela é uma view de uma view de uma view que no final a tabela é a tabela de cliente. Certeza. Mas aí é questão de desenvolvimento e de questão de ir um pouco mais a fundo. Então, toda a lista de valor a gente consegue amarrar a um campo
para poder usar os dados. O cara poderia simplesmente digitar aqui? Pode. Só que na hora que ele for salvar, provavelmente ele vai falar que o cliente não existe. O cliente não existe. Por quê? Porque a gente está chamando as funções da Customer Order. Se a gente olhar aqui, ó, deve ter dado um erro, ó, Customer Order, Get Customer Defaults. Ele tentou fazer um insert em algum lugar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele nem fez um insert ainda. Antes do insert, na tela, já deve ter feito esse tratamento. Então, ele já fez a validação e não deixar. Aí os outros erros, comprador, blá, blá, blá. Legal. Então, se eu colocasse um cliente existente pela lista de valor, carregando aqui, você vê aqui em cima aqui a barrinha, beleza, ele passaria, porque agora eu estou com um cliente existente. Coordenador, a mesma coisa, coordenadores pré-cadastrados no sistema, tipo de ordem também. Ah, puxa, mas eu queria cadastrar um cliente a mais. Normalmente, quando tem uma lista de valores no campo, no C Sharp tem uma propriedade que a gente consegue amarrar a qual tela essa lista de valores está vindo. Que é aí que entra o campo zoom. O campo zoom, quando você clica no campo específico que tem lista de valores, se você clica em zoom, ó, ele te manda exatamente para a tela onde você cadastra novas informações. E isso é tudo pelo C Sharp que a gente faz. No C Sharp você pode dizer se um campo ele é do tipo lista de valores ou não. Também na modelagem do banco de dados, claro. Deixa eu ver outro tipo de campo aqui bacana. Esse outro tipo aqui, ó, que é um tipo de enumeration. São valores pré-cadastrados, mas são valores pré-cadastrados fixos. Então você tem que modelar e colocar valores fixos e amarrar a um campo. Tanto que você vê que ele não tem lista de valores e não tem zoom. Por quê? Porque esse cara aqui, esse campo específico, ele foi desenvolvido na modelagem e na modelagem do banco de dados e no C Sharp para ser um campo com valores pré-definidos, que é um chamado enumeration. Combo box, que é o campo, nada mais é do campo true ou false. Enumeration, eu acho que os principais são esses: campos texto, campo numérico, campo enumeration, campo de lista de valores, que é o que a gente viu aqui, é um novo, que é o que traz. Esse cara, como eu falei, não serve para nada. Gráfico também não, eu vou clicar só para não ficar na curiosidade, quer ver? Ó? Então, entra essa base. Caramba. Puxa vida, hein? Vou dar um xizinho aqui, ó. Vou cancelar, se eu consigo. Nem consigo, ele já começou. Chegando para uma nova janela. Ou nem isso. Clicar em abrir um novo, ele abre uma nova janela. Ele está aberto já. A gente tem uma limitação monstruosa de memória aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Isso é a nossa luta diária. Ó, montou. Mas agora até abriu a outra. Agora não quero mais.
Mas isso é uma luta diária com o IFS. Imagina o tanto de cliente que tem para ele disponibilizar a memória para todo mundo, aí vira uma bagunça. Eu estava falando sobre campos persistente. Deixa eu ver o que pode mostrar. Ah, tá, o gráfico. Eu vou mostrar o gráfico para vocês. Nem fez nada. Teria que usar os campos que tem no gráfico lá. Sinceramente, para vocês, eu nem sei usar isso. Normalmente, quem mais sabe usar é quem é bom de Excel. Excel que faz eixo X, Y. Quem é bom de Excel é a galerinha mais que deve trabalhar com isso aqui. Para mim é hebraico. Nossa, tá bem lento, cara. Beleza. Fechado. A gente viu um pouquinho de navegar, a gente tem alguns atalhos também, ó. F2 popula, o atualizar aqui seria o F5. Acho que aqui não foge muito, não. Tá. Propriedades, ó. Propriedades da tela. A gente consegue colocar alguns campos como obrigatórios. Tipo, quando a gente dá novo, vocês perceberam com a associação, ele não era obrigatório. Mas se eu marcar esse cara aqui e dar um OK, ó, a associação acaba ficando rosinha também. E, e aí a gente pode restringir, a gente está aqui com o Alner. O Alner tem acesso a tudo. Imagina que eu criei um usuário para o Matheus e para o Matheus eu não dou acesso a ele olhar propriedades. E para o usuário dele, eu pré-defino alguns campos como obrigatórios em alguns campos que nem existem na tela. Para não dar chance de ele alterar. E dou um salvar. Então, para o Matheus, o jeito que eu deixar pré-definido, para ele virar regra. É coisas que dá para fazer. Deixa eu só tirar essa obrigatoriedade, porque fica salvo no perfil do owner, então depois alguém vai criar alguma coisa e vai ficar perdido. Deixa eu ver o que tem mais aqui em propriedades interessantes. Itens customizados, vocês vão ver num treinamento chamado Gerenciamento de Solução, que fala bastante sobre campos personalizados, e aí é mais a fundo. Aqui nada, os obrigatórios eu mostrei. Apenas leitura, ele é o inverso do obrigatório, você não consegue nem editar ele. Se eu coloco ele aqui como apenas leitura e dou um novo, eu não consigo nem colocar nada. Eu estou clicando aqui, provavelmente vocês não devem estar ouvindo, porque eu não compartilhei o som, mas ele fica dando um alertinho, um alerta para mim aqui. Deixa eu ver o que mais. Propriedades. O layout, foi o que eu acabei de mexer. Tem o layout padrão e o layout personalizado, onde a gente pode onde a gente pode fazer o que a gente quer. Debug, que nada mais é do que a informação do sistema que aparece ali embaixo. É legal. Na informação do sistema, se vocês analisarem também, quando eu clico num campo, além de dar o ID, aqui a gente tem no C# diversos campos. Ele é sempre, na maioria das vezes, é em ordem. Então, esse primeiro campo, ó, que é o Customer ID, ele é o Customer ID. O segundo, DFS, é Data Field String, eu acho que é, não, acho que é isso que é. Se eu não me engano, a conotação dessas iniciais é isso. Aqui é CMB, que é Combo Box, que é esse cara aqui, ó. Data Field String, Combo Box, na real, Combo Box na real é esse aqui, eu não sei. Isso mesmo, é. Combo Box é CMB e CB é Checkbox, que é esses carinhas aqui, ó. Então, quando vocês forem criar, vocês arrastarem um campo, vocês vão ver que ele já vem com o DFS, Data Field String, ou DFN, Data Field Number, ou Data Field D, Data, CMB, Combo Box, CB, Checkbox, e os que eu lembro agora de cabeça, assim. Deixa eu ver o que mais. Deu um novo, salvar, navegar no IFS, a gente pode digitar aqui ordem de venda, ordem de venda. A gente pode escrever só ordem venda. Ele é meio que um like, ele traz qualquer coisa que você pode fazer. Você pode dar um botão direito, ocultar
pastas. Isso você vê muito no nosso treinamento de gerenciamento de solução. Exibir os itens ocultos, ó. Se eu baguncei demais, eu consigo restaurar. Coloquei recolher. Eu consigo restaurar tudo. Ele zera. Qualquer alteração que eu tiver feito aqui, ele zera ela. A gente dá uma olhada aqui já. Aqui não tem mais nada. O pesquisar, o preencher nada mais é do que olhar aqui. O pesquisar no contexto nada mais é do que também olhar ali. Ele abre a pesquisinha. Visualizar. Barra de menu é o que o próprio diz aqui. Barra de endereço, que eu comentei com vocês que ele é um navegador. Painel, isso aqui a gente consegue ver depois em gerenciamento de solução. E para o que estava aberto já, o próximo, atualizar a tela, histórico de tudo que você mexeu, tela cheia, quiosque ele some com tudo que está na tela. Beleza. Opções. Geral. Vou falar um pouquinho do geral. Geral aqui, normalmente a gente coloca qual que é a tela principal que você quer que o IFS abra. Também a gente fala em gerenciamento de solução bastante como alterar essa tela. A cor. Pode ver que as cores estão um pouco diferentes do que a gente viu na 8 e na 9. Mas o roxo padrão IFS nunca tiram. A caixinha de diálogo é aquela que eu mostrei para poder abrir, para você trocar o idioma. Quando você abre o link de outro programa, mas não é outro programa, ele quer dizer, quando você abre o mesmo link que você acessou o sistema, o que você quer que ele faça? Abre a mesma janela, abre uma nova janela, ou abra um novo IFS Explorer para você usar com outro usuário. Normalmente a pessoa acaba nem usando. Eu gosto de logar com mais de um usuário para fazer teste na minha customização com o Walner e com o usuário corrente, para ter certeza que com o Walner que tem acesso full funciona e com o outro usuário não funciona, eu acabo deixando esse cara para abrir 2 usuários. Assistente ocultar itens de menu de contexto desabilitado. Isso é o seguinte, ó. No IFS, telas têm vários botões. Você pode ver que tem o copiar cliente, alterar categoria. O alterar categoria, ele está indisponível. Se a gente marcar aquele cara no assistente, ó, os que estão ocultos, eles não aparecem. Então, isso é bom. Também mexo bastante no gerenciamento de solução. Isso é bom para clientes que querem, que tem aquele menu bem poluído e só usa 2 ou 3 funcionalidades. Aí oculta isso, fica bem mais limpo o IFS. Exibir linhas verticais, não é nada, modelo a gente acaba não usando, mexer em cor, é autoexplicativo, informação da empresa é muito funcional, isso não entra para vocês também. Perfil de usuário. Perfil é tudo visual que a gente está vendo aqui, não onde está o campo, se a gente quer que o campo fique obrigatório ou não, toda alteração que vocês fazem fica salvo no perfil pessoal de vocês. Aí quem tem acesso ao alterar o perfil, normalmente é o Walner. Isso também é um treinamento dentro de gerenciamento de solução, configuração regional. Se a gente quer português, inglês ou espanhol, aí depende muito de cada cliente, o formato da moeda. Isso é muito funcional também. Para a gente, não, de início de desenvolvimento, não agrega muita coisa. Casa decimal, isso quantas canais de saída, quando é que eu for exportar para um Excel, a gente consegue exportar todos os registros para um Excel também, quantas linhas você quer que exporta, otimizar o processamento, coisas mais aqui que nesse aqui eu nem vou entrar a fundo porque eu nunca nem quis mexer. É muito infra. E o que eu falei agora de exportar é o seguinte, para finalizar, vamos no grid aqui, imagina que você tem uma lista gigantesca desse cara com valores e você queria jogar para um Excel, porque no Excel tem fórmulas mais fáceis de usar. A gente tem canais de saída. Tá vendo que aqui não tem nenhum canal de saída? Eu posso criar um canal de saída chamado Excel
Eu posso usar uma extensão ponto... Puxa, qual que é a extensão do Excel? Vixe, eu não sei. Deixa eu salvar aqui um Excel. Salvar como XSL, XLS, XLS. Isso. XLS. E tá ok. Então, beleza. Eu criei uma saída com o tipo XLS. Então, todas as linhas. Eu consigo exportar qualquer registro do IFS para um Word, para um Excel, para um PowerPoint, para o caramba que for. Só mudando a extensão que vocês querem. Tá vendo? Como eu fiz aqui agora, eu consegui exportar os registros do IFS para um Excel. Aí eu conseguiria fazer o tratamento, somatório e segue a vida. Cara, eu acho que é isso. Janela é explicativo, ajuda, não tem muita coisa que a gente tem a agregar aqui, não. Acho que navegação no IFS, o básico do básico é isso. Salvar, dar novo, como eu identifico um botão direito na tela ali, as funções no banco de dados, um canal de saída, identificar qual é a view que está nessa tela, qual é o form que está nessa tela, qual é o campo que eu estou vendo. E acho que é isso, cara. Vocês têm alguma dúvida aí? Porque acho que aqui eu vou encerrar o navegação no IFS. Dúvidas? Não, não. Da Tranquilinho. minha parte, tranquilo. Certeza? Vocês não querem deixar registrado uma duvidazinha aí de vocês? Não, eu tô de boa, tô de boa. Tá tranquilo, então. Então eu vou encerrar aqui e valeu!